Meus amados, nesta feliz noite que Deus nos proporciona, da minha parte, apraz-me cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus cumprimentos é extensivo também aos que estão nos assistindo, que estão nos participando deste culto pela internet. Queridos, antes de ler a palavra e nela meditar convosco nesta noite, eu quero fazer uso do ensejo e deixar aqui registrado meus agradecimentos ao pastor Frausilino, nosso vice-presidente. Obrigado pela oportunidade de nos confiar o púlpito desta igreja, como já ele, de passagem, informou aos irmãos. Aqui eu iniciei a minha carreira ministerial. Cheguei aqui no ano de 83, sou oriundo de Rancharia, lá perto de Presidente Prudente, e aqui cheguei, vim prestar um concurso para a Escola de Cadete do Exército, aprove a Deus nos aprovar, e servimos por alguns anos ali, na Escola de Cadete, como militar, mas depois Deus nos chamou para o ministério. Enfim, é uma trajetória, uma história longa, e aqui estamos. E Deus tem, sem dúvida alguma, pelos méritos de Cristo, nosso Salvador, nos abençoado, e assim nós vamos seguindo, até que Ele venha. Até que Ele venha. Glória a Deus. E para mim é uma alegria voltar aqui, ocupar o púlpito desta igreja, logicamente, aqui, né, com uma bonita reforma, está muito bonito, pastor Frausilino, um templo realmente que ficou bem aconchegante. E eu me sinto feliz em retornar aqui, depois de alguns anos, estar de volta, não só aqui nesse tempo, mas como na cidade de Campinas. E posso rever aqui a face de alguns irmãos, Mancios, né, Paulinho, vejo ali Mairaci, o seu esposo, enfim. É uma alegria rever aqui outros irmãos da época que aqui ainda servimos. A Abimael, servimos no quartel junto, né? Abimael nem se fala. Muito bem. Mas é uma alegria, meus amados. Mas vamos dar tempo à palavra. São tantas bênçãos e Deus tem nos concedido, mas agora estaremos mais perto e possivelmente Deus nos dará outras oportunidades para estar convosco. Então vamos ler a palavra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Quando aqui chegamos, o pastor Frausilino fez menção aqui nas suas ministrações, hora que estavam louvando, sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo. E Deus nos confirma esta palavra, então, aos nossos corações. Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 24 a seguir, para ganharmos tempo na leitura. E para darmos mais ênfase ao que Deus assentou no nosso coração, quero ler alguns versículos em Mateus 24 para concluir a leitura que iniciaremos pelo capítulo 17 de Lucas, verso 24 a seguir. Todos têm o texto na mão? Passamos a ler, nos diz assim, 24. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será
no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Ainda lemos exatamente assim. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Versículo de número 40, versículo 40, diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos e distintos amigos que porventura estão entre nós, o mundo em que nós vivemos hoje, ele tem sido e está sendo o palco de grandes acontecimentos. E muitos desses acontecimentos, meus amados, eles estão registrados nos anais da história da humanidade. Uns foram filmados, outros foram fotografados, e de vez em quando, esses acontecimentos que estão registrados no anais da nossa história, eles são relembrados, eles são trazidos à memória, são trazidos à lembrança dos homens através da mídia falada, através da escrita, através de manchetes, através de documentários, enfim. E o que eu quero ainda dizer, introdutoriamente, dizendo aos irmãos, que esses acontecimentos que têm se dado, eles, algumas vezes, eles têm chegado até nós de surpresa, eles têm nos surpreendido, esses acontecimentos. E isto é tão verdade que nós mesmos temos ciência disso, nós mesmos temos sido surpreendidos algumas vezes por esses acontecimentos. Mesmo, meus amados irmãos, que existem alguns instrumentos, existem alguns aparelhos que podem antecipar hoje, é verdade, alguns acontecimentos que estão por vir. Pode até antecipar, mas na verdade que a maioria deles, eles têm chegado de surpresa e nos apanhado de surpresa. E, enfim, queridos irmãos, introdutoriamente, eu quero vos dizer aos irmãos, e estou dizendo aos irmãos, que eles têm chegado e nos surpreendido. De maneira que, meus amados, a verdade é uma só. O que eu quero acrescentar e dizer aos irmãos é que um acontecimento ainda está para se dar na nossa terra. Um grande acontecimento está por vir, está para acontecer. E este que está por vir jamais vai nos apanhar de surpresa, porque esse nós estamos esperando, esse nós estamos aguardando. E a qual me refiro, este acontecimento a qual me refiro, é a gloriosa volta de nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós estamos aguardando Ele, mas para o mundo será mais um das surpresas. Para o mundo será surpreendido mais uma vez, para o mundo que não aguarda, para o mundo sem Cristo, para o mundo que não tem Jesus como Salvador, será mais uma das surpresas, mas para nós será um momento de alegria, porque nós estamos aguardando a qualquer momento, como disse o pastor Frausilino aqui de passagem, daqui a pouco este céu vai abrir, a trombeta vai soar e a igreja será arrebatada para estar com o Senhor para sempre. Aleluia! E, meus amados irmãos, nós lemos aqui nesta noite, e Jesus nos garante, nos informou aqui, através da sua palavra, que este dia de honra e glória, ninguém sabe, nem o Pai, quando ele disse na época, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Mas hoje, logicamente, Jesus, quando ele disse que nem o Filho, que se referia a ele, jamais ele poderia realmente
e informar este momento, porque ele estava dizendo como homem. Todos vocês, os senhores e as senhoras, sabem que Jesus Cristo, ele trazia as duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. E ele, quando ele anunciou isso, ele estava falando como homem. E, logicamente, ele não poderia revelar exatamente o dia e a hora como homem. Mas, como Deus, ele sabe perfeitamente. E digo de passagem, qual é o noivo? Se a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e qual é o noivo que não sabe o dia do seu casamento? Então, Jesus sabe perfeitamente qual será o dia e a hora em que ele vai vir para nos levar para os céus, para estar com ele lá nos céus, na casa do Pai, como ele mesmo disse. Enfim, meus queridos irmãos, mas para o mundo será uma nova surpresa que eles terão. E, como disse, está para chegar. Esse dia de honra e glória não será informado, não foi informado. Porém, meus amados irmãos, nesse dia em que Jesus aparecer, haverá dois povos que terão surpresa. Haverá dois povos que serão surpreendidos. Dois povos bem distintos que terão a surpresa. E haverá também, meus queridos irmãos, duas reações bem distintas entre ambos os povos. Aleluia! E esta é a palavra de Deus, ela nos informa nos termos mais claros possíveis esta verdade aqui, que está bem explícita aqui na palavra de Deus. E quais serão, meus amados, esses povos que serão surpreendidos? Quais serão, meus amados, a reação desses dois povos? Olha só, deixa eu rapidamente, antes de nós partirmos para uma conclusão parcial, eu quero informar aos irmãos nesta noite o seguinte, queridos irmãos. Quando Jesus ele disse que o dia e a hora ninguém sabia, mas eu quero informar que ele, Jesus, através da sua palavra, ele deixou alguns pontos de referência acerca deste dia. Jesus ele deixou aqui na sua palavra registrado o que estaria acontecendo na terra nos dias que iam anteceder a sua vinda. Jesus ele disse também como que os homens iam estar se comportando na terra nos dias que ia anteceder a sua vinda. E quando, para revelar isso e para falar isso, ele usou aqui, meus amados irmãos, uma história. Ele contou um fato, uma história que já havia acontecido. E ele diz assim: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será. Observe, ele diz, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando, meus amados, eu me deparei com esse texto, eu dei uma chegadinha lá no livro de Gênesis, porque Jesus diz, dias anteriores ao dilúvio. Ele fez uma comparação, e quando ele disse isso, eu dei uma chegadinha lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, e fui dar uma analisada rápido, o que estava acontecendo, como que estava a terra nos dias anteriores ao dilúvio, como que os homens estavam se comportando na terra nos dias anteriores ao dilúvio. E eu olhei para o capítulo 6 do livro de Gênesis. De passagem, eu quero só informar aos irmãos. No capítulo 6 e no versículo de número 11, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele nos informa dizendo assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Esta era a situação da terra antes do dilúvio. A terra estava corrompida. E por 3 razões, meus amados, eu encontrei aqui, à luz desse contexto do capítulo 6, eu encontrei aqui pelo menos algumas razões por que a terra estava corrompida. E eu informo de passagem também aos irmãos o seguinte: quando você olha para o capítulo 6 de Gênesis, o versículo de número 5, está aqui a primeira razão, entre outras, por que a terra estava corrompida. E o versículo 5 nos diz: e viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações eram má
continuamente. Aqui está inserido, meus amados, a primeira razão. Por que a terra estava corrompida? A Bíblia diz aqui que os homens estavam com pensamentos maus nos seus corações. Pensamentos maus no seu coração. Segunda razão, meus amados, por que a terra estava corrompida? Versículo de número 12, a Bíblia diz assim: e viu Deus a terra, e que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra. Observe, no versículo 5, pensamentos corrompidos. No versículo 12, caminhos corrompidos. Caminho da educação, o caminho do respeito. Até mesmo Jesus citou lá no Evangelho de São Mateus, onde lemos, e Lucas, ele diz assim, que um dos caminhos, ele cita de passagem ali, dizendo assim: os homens casavam e davam-se em casamento. O caminho do casamento estava corrompido. Esta era uma razão. A outra razão, por que a terra estava corrompida? E por que a terra estava corrompida? A Bíblia diz lá, Pedro nos informa, queridos irmãos, que Noé era o pregoeiro da justiça, pregoeiro da justiça. E a Bíblia diz que enquanto Noé, ele pregava, meus amados irmãos, enquanto ele ia construindo a arca, ele ia ministrando, ele ia pregando, ele ia divulgando o dilúvio, que Deus ia destruir a terra com água. E aqueles homens, meus amados, não creram, não acreditaram na mensagem de Noé. A Bíblia diz que eles não deram crédito na mensagem de Noé, meus amados irmãos. E qual era então a terceira razão que eu vos apresento? Por que a terra estava corrompida? Os homens não estavam dando mais crédito à palavra de Deus. Eles não estavam mais dando crédito à palavra de Deus. É por isso que a terra estava corrompida. E meus amados irmãos, e eu vos disse aqui que Jesus, ele disse: assim como foi, assim será os dias que o Filho do Homem voltar. A terra vai estar nesta mesma situação. E se nós fizermos, meus amados irmãos, darmos uma geral, e nós vamos observar, os senhores e as senhoras conhecem perfeitamente, a mídia está todo dia divulgando, e nós podemos observar que o mundo está totalmente corrompido. Essa é a situação da nossa terra, essa é a situação do nosso mundo corrompido, e pelas mesmas razões, homem com pensamentos maus nos seus corações. É por isso que a terra está cheia da violência. A estas horas, meus amados irmãos, quando aí nós andamos aqui pela nossa bonita e bela cidade de Campinas, porém ela oferece violência. A estas horas, meus amados irmãos, em determinados lugares da nossa cidade, as pessoas, as famílias estão trancadas dentro das suas casas com medo da violência. Hoje você anda pelas ruas, dependendo quem vem pela mesma calçada, você atravessa de calçada, atravessa a rua para não encontrar com quem vem vindo ao seu encontro, porque você não sabe quem é, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a terra está cheia da violência, homens com pensamentos maus no coração. E por fim, meus queridos irmãos, os homens estão com seus caminhos corrompidos, não precisa nem detalharmos. E a terceira razão que eu vos apresentei, entre outras, é que os homens estão rejeitando a mensagem da palavra de Deus. Essas são as razões, meus queridos irmãos. Então tudo isto nos mostra que os céus daqui a pouco vai se abrir. Jesus disse: assim como foi, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Quantos aqui nesta noite estão aguardando o arrebatamento? Então prepare-se, vigie, porque daqui a pouco, meus amados, a trombeta vai soar chamando o nosso nome, chamando o seu nome para estarmos com o Senhor. Mas, queridos irmãos, eu disse, para concluirmos aqui rapidamente, de forma bem sucinta, eu disse que haverá dois povos que serão surpreendidos no dia do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, dois povos, duas reações bem distintas. E quem são estes povos? O primeiro povo que será surpreendido quando a trombeta soar vai ser a igreja. A igreja, pastor Frausilino, ela vai ser surpreendida no dia do arrebatamento. Mas pode ficar tranquilo, em paz, porque a igreja vai ter surpresas agradáveis. A igreja, ela vai ter surpresas agradáveis. E eu quero, para concluirmos esta palavra sucinta aos vossos corações, eu quero vos dizer aqui, pelo menos, quais são algumas das surpresas que a igreja vai ter, meus amados irmãos. Primeiro, a igreja,
ela vai ter a surpresa, meus queridos irmãos, da nova cidade aonde vamos morar. Aleluia. Vou repetir. A igreja, ela vai ser surpreendida com a cidade aonde ela vai morar, a Nova Jerusalém. Mas por quê, pastor? Meus amados, o apóstolo João, quando ele estava lá na ilha de Pátimos, ele teve uma revelação. O Senhor Deus apareceu para ele, lá na ilha de Pátimos, e disse assim para ele: João, o que vês, você escreve no livro. E ele, meus irmãos, passou então a relatar tudo que ele ouvia e o que ele estava vendo. E a Bíblia diz, meus amados, que ele começou a ver uma série de coisas. Ele viu o trono de Deus, ele viu anjos, ele viu, meus amados irmãos, a praça, ele foi vendo. Mas aí ele diz assim, meus amados, ele traz alguns detalhes da cidade. Ele diz assim: eu vi a Nova Jerusalém. E ele diz assim, a cidade, ela estava cercada de muros. E os seus muros, ele tinha um fundamento, tinha 12 fundamentos. E ele começou a dizer que os fundamentos do muro da cidade, ela tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, cada um o nome de uma pedra preciosa. Aí ele disse que aquele muro que cercava a cidade tinha 3 portas, 3 de cada lado, meus amados, que somava 12, porque a cidade era quadrada. Aí ele começou a dizer, e a cidade era muito linda, as suas portas eram todas portas de pedras preciosas, era coisa linda. Ele começou a dizer, só que, meus amados irmãos, sabe o que ele começou a dizer? Ele disse, olha, ele não disse tudo que a cidade era, irmão. Ali ele só deu um parecer da cidade. Porém, eu quero vos informar que a cidade é muito mais bonita, é muito mais bela do que as pedras preciosas. Ela é muito mais adornada do que aquilo que João começou a nos informar no livro do Apocalipse. Sabe por quê, meus amados? Quando nós chegarmos lá, nós vamos observar e dizer assim, João não falou nem a metade disso aqui. É muito mais bonita do que nós imaginamos. É mais ou menos assim, meus amados. É como, vocês conhecem a história de Salomão, a glória de Salomão, do reino de Salomão. E a Bíblia diz que um dia a rainha de Sabá, a rainha lá do sul, ela foi informada por os seus criados que passaram pelo reino de Salomão. Aí eles viram um pouquinho, alguma coisa lá do reino de Salomão. Aí eles chegaram lá e informaram a rainha deles, a rainha de Sabá, e disseram, olha rainha, nós passamos lá no reino de Salomão, e a senhora precisa de ver que coisa espetacular, que coisa fantástica é o reino de Salomão, como ele se assenta, como os seus criados se vestem, e como é o seu trono, a sala do trono, enfim, a sala do banquete, não tem palavra para descrever como é lindo o reino de Salomão, o palácio de Salomão. Aí a rainha disse, não acredito. Não existe um reino na terra que tenha esta beleza, esta glória toda que vocês estão falando. Ela disse, olha, é só a senhora vendo. Ela disse, eu vou lá para ver mesmo esse negócio. Eu vou até lá para me apreciar de perto, para ver se é isso que vocês estão falando. Vocês estão exagerando nas informações. Aí a Bíblia diz que ela rumou a sua comitiva, irmão, e foi para lá. E quando ela chega lá no reino de Salomão, Salomão informado que ela vem e recebe ela, e com toda cortesia, enfim e tal, aí Salomão começa a mostrar para ela o seu reino. E chega lá, irmão, aqui é a sala do trono, aqui é a sala do banquete. E foi mostrando para ela, meus amados, todo o seu... E a cada sala que ela entrava, cada departamento que ela via, meus irmãos, ela foi ficando boquiaberta. Aí, quando ela chegou o momento que ela teve que confessar e disse, Salomão, me informaram lá na minha terra, os meus criados me informaram acerca do seu reino. Eu não acreditei, mas agora eu tenho que confessar. Eles não disseram nem a metade do que eu estou vendo aqui. É muita glória, meus queridos irmãos, é isso exatamente. A Bíblia diz, Jesus disse assim, aqui está maior, quem é maior do que Salomão. Se o reino de Salomão era assim, imagine o reino de Cristo lá em cima. Imagine o reino de Cristo lá em cima. E quando nós chegarmos lá, meus amados, nós vamos ficar boquiabertos. Jamais vamos pensar, jamais vamos imaginar que é tudo aqui, o céu é tudo aquilo que nós vamos ver. É tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, ele foi até lá. Vocês sabem que ele foi. E ele chegou lá, meus irmãos, ele também teve uma visão
dos céus. E ele fala da cidade. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz assim, que nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai transformar o nosso corpo abatido, segundo o seu corpo glorioso. E ele diz ali nos versículos 20 e 21, ele diz assim, porque a nossa cidade está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido segundo o seu corpo glorioso. Então ele diz assim, nossa cidade está no céu. Ele foi lá, ele viu, ele teve uma visão dessa cidade. Aí quando ele volta de lá, irmão, aí ele vai contar para a igreja de Corinto, ele vai testificar para a igreja de Corinto como que era a cidade. Aí ele chega lá e diz assim, meus irmãos de Corinto, eu estive lá, eu vou dar uma informação para vocês, como que é a nossa cidade lá em cima. Olha, vou dizer assim, eu vou começar dizendo o que é que eu vi lá. Aí ele começa a dizer, ó, lá nos céus, a nossa cidade, ela é assim, ó, ele começou a procurar palavras para poder descrever a cidade e não achou. Ele diz, ó, eu vou achar a palavra para mim descrever a cidade. Mas então, depois eu falo o que eu vi. Eu vou tentar falar então o que eu ouvi primeiro, porque eu não estou achando palavra para descrever o que eu vi. Eu vou falar primeiro do que eu ouvi. Então, aí ele começa a dizer assim, então, olha, o que eu ouvi lá no céu, os hinos que cantavam lá, certo? E que cantam lá, é assim, ó, é um hino semelhante, e não achava a palavra também, pastor Frausilino, não achava a palavra. Aí ele diz, olha, irmão, vocês me desculpem, mas eu não estou conseguindo achar a palavra para descrever para vocês o que eu vi e o que eu ouvi. Mas a verdade é uma só, o que nunca subiu, o que os olhos nunca viu, o que os ouvidos nunca ouviu, e o que nunca subiu ao coração do homem, é o que está lá. É o que está lá, é o que está lá, é o que está lá. Queridos irmãos, o céu para onde nós vamos morar tem muitas surpresas e eu não vou perder esta beleza que está lá reservada para mim e para você. Aleluia. Então continue, não desista por nada, meu querido irmão. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. O lugar para onde nós vamos morar é bem melhor, meus amados irmãos. Ó, você me permita dizer, alguns dizem assim, nós dizemos muitas vezes, para ilustrar, como João mesmo disse, ele disse, olha irmão, nós vamos andar nas ruas de ouro, nós vamos pisar na rua de ouro, nós vamos fazer isso, e as pedras, a cidade é de prata, as portas, aquelas coisas todas, mas eu quero dizer para os irmãos, nada disso tem lá, porque Paulo disse assim, o que o olho nunca viu. Irmão, e ouro, eu tenho aqui 18 quilates na minha mão, estou vendo, e Paulo diz, o que nunca viu. Então o que está lá no céu, o material do céu, da cidade, é bem superior à prata, é bem superior a ouro. Ah, mas pastor, será? Nós vamos ver isso e você vai constatar isso com os seus olhos. Então não desista, meu amado irmão. Essa será a grande, a maravilhosa surpresa que a igreja vai ter, a cidade onde ela vai morar. Mas meu horário já está esgotando, meus amados, porque temos a Santa Ceia. E eu vou dizer pelo menos mais uma surpresa que a igreja vai ter. Qual é, pastor? A igreja vai ser surpreendida com o rosto de Cristo. O rosto de Cristo. Tem um hino que nós cantamos aí, que diz assim, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Irmão, o nosso Cristo, não é esse Cristo que está aí, meus amados, estampado. Nosso Cristo, ele é bem superior a isto. O rosto dele é muito mais lindo do que você possa imaginar. Compreende? Muito mais lindo do que você possa imaginar. A Bíblia diz assim, o próprio João lá no Apocalipse, quando ele estava lá no dia do Senhor, aí ele estava lá, e a Bíblia diz assim, não sei se era o período da manhã, se era o período da tarde, aí ele ouviu uma voz atrás dele que disse assim, João, o que você vê, escreve num livro. E João diz assim, e virei para ver quem é que falava comigo. E quando eu olhei,
eu vi 7 castiçal, 7 candeeiros de ouro. E eu vi um que estava passeando no meio dos 7 candeeiros, para lá e para cá e para lá. Ele andava no meio dos castiçal, e quando eu vi ele, João começou a descrever e diz assim: eu olhei para os seus cabelos, eram brancos como a lã. Fala da sua eternidade. Ele diz, aí eu olhei e vi que ele estava vestido, com um vestido comprido de linho finíssimo, cingido pelo peito com cinto de ouro. Ele diz, que fala do seu sacerdócio eterno. Aí diz assim, e eu olhei para os seus pés, era como brilhava como um latão reluzente saído de uma fornalha. E ele diz assim, e eu olhei para os seus olhos, eram como chamas de fogo. Aí ele diz assim, olha o detalhe. E quando eu olhei para a sua face, o seu rosto brilhava como o sol. Olha só, olha a expressão de João, brilhava como o sol na sua força. Era muita glória, em outras palavras, João tentou descrever nessas palavras o brilho, a glória que Cristo trazia consigo. Aí ele olhou assim e disse, brilhava como o sol na sua força. Mas eu quero informar para os irmãos que o rosto de Cristo brilha muito mais do que o sol na sua força. Qual é o horário, irmão, que o sol está mais forte? Qual é o horário que o sol está mais forte? Meio-dia. Meio-dia é o horário que o sol está com o seu brilho mais forte. E ninguém consegue olhar para o sol meio-dia a olho nu, porque não tem condições de firmar o olhar no sol nesse horário, de tão forte, tão brilho que ele traz. E João diz, é dessa forma que brilhava, para vocês entenderem, mas o rosto de Cristo é muito mais do que isso. E vou provar para os irmãos. Vocês se lembram? Quando Paulo, Saulo de Tarso, ele vinha para perseguir os crentes, ele saiu de Tarso e veio para Damasco. E quando ele chega em Damasco, irmão, para perseguir os crentes, aí ele encontrou, meus amados, ali, com Jesus, perto da porta de Damasco. Aí no testemunho dele, ele dá detalhes. No capítulo 25 e 26, Paulo, dá detalhe desse momento do encontro com ele, com Cristo. E ele dizia assim, rei Agripa, eu vinha vindo de Tarso para Damasco, ou seja, de Tarso para Damasco, eu vinha para perseguir os crentes, eu vinha para poder acabar com esses crentes aí, mas quando eu estava chegando em Damasco, era exatamente, ele diz, Paulo, no testemunho diz, era exatamente meio-dia. Ele diz, meio-dia eu estava chegando em Damasco. E sabe o que aconteceu, rei Agripa? Um clarão me cercou. Um clarão que excedia o brilho do sol. Você entendeu, meu querido? Era meio-dia, ele diz, um clarão que excedia o brilho do sol. E quem era aquele clarão? Quem era aquele que estava ali? Era o meu Cristo, era o teu Cristo. Aleluia! Era ele que estava ali. E ele mesmo disse para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ali houve a conversão de Paulo. Mas a ênfase aqui é que o rosto de Cristo, a glória que Cristo traz consigo, é maior do que o sol. O sol se torna negro na sua presença. O sol perde o brilho na sua presença. E a Bíblia diz, meus amados, o apóstolo João, ele escreve na sua carta, dizendo assim, meus amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Nós o veremos, nós o veremos. Quanto vai ver Jesus aqui? Quantos vão ver Jesus? Nós o veremos, nós o veremos. E meus amados irmãos, e eu quero pelo menos ficar 99,9 da eternidade, só olhando para Jesus, aleluia, contemplando a sua beleza, contemplando o seu rosto belo, contemplando a sua santidade, contemplando a sua fidelidade, enfim, meus amados irmãos, nós estaremos lá. Jesus disse, assim como foi, assim será, e ele está para chegar, meus amados irmãos,
Ele está para chegar. E eu quero concluir dizendo para o senhor e para a senhora nesta noite, e aos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet, aleluia, permaneçam firmes, não desista. E você, meu amigo, que porventura está nos assistindo, nos vendo pela internet, aproveite esse momento e entregue a sua vida também para Jesus, para que quando a trombeta soar, ela possa chamar o seu nome também. Aleluia, glória a Jesus. Quantos aqui nesta noite pode dizer Maranata? Nós acabamos de dizer, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Frauzilino. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.